Bom, voltamos aqui com um grupo de especialistas sobre viagens transformadoras, né? Aqui eu vou apresentar rapidamente, depois eu vou passar o meu chapéu para a Paulina Chamorro. Então, nós temos aqui a Leonora Guedes, que vem contar a história do Rally dos Sertões, a Nathalie Andersel, que vem falar de todo o trabalho dela e o cuidado como uma pessoa especialista em políticas e em mudanças climáticas. O Mário Haberfield, que vem falar da atuação dele em biomas brasileiros dentro de um projeto super especial que é o On Safari. O Alex, que conta um pouquinho mais sobre a história do cristalino e do projeto de conservação de um ecológico brasileiro, e a Paulina Chamorro, que conta também uma história dela, né, como aí uma das principais jornalistas aí na área de meio ambiente, e que tem o Vozes do Planeta, e também é uma das lideranças aí da Liga Mulheres pelo Oceano, ou seja, é uma trajetória aí de muito engajamento e muita discussão para manter o nosso bem precioso, que é o nosso planeta. Então, Paulina, eu vou passar aqui agora essa condução dessa mesa incrível para você, e eu vou voltar mais ao final dela para amarrar e fechar aqui alguns pontos e participar um pouco desse debate, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela participação de vocês, que só enriquece esse diálogo necessário de um turismo sustentável, responsável e transformador. Boa sessão para você. Obrigada, Simone. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai fazer um diálogo, né? A proposta é justamente falarmos sobre essas viagens transformadoras e como, né, principalmente agora, neste mundo pós-pandemia ou durante essa pandemia, mas eu acho que todas as viagens transformadoras, elas só fazem sentido se a gente tiver uma natureza que possa nos fornecer essas transformações, nos possa fornecer estas possibilidades. Então, trouxemos convidados e convidadas que possam nos mostrar diferentes pontes ou diferentes pontos desse diálogo para a gente começar. Então, a minha ideia é trazer umas perguntas para cada um de vocês, e aí logo depois a gente faz mais uma segunda rodada, onde a gente possa amarrar essas histórias. É um prazer imenso estar mais um ano aqui conduzindo uma dessas mesas, um desses diálogos. A gente teve juntos, né, Alex, o ano passado, foi super produtivo, foi super enriquecedor para todo mundo que assistiu, e não tenho dúvida que essa vai ser novamente uma mesa. Então, a minha primeira pergunta, eu vou começar com a Nathalie, trazendo dessas possibilidades, né? Ou seja, as transformações que hoje a gente precisa nesse mundo, frente à mudança climática, frente, né, à questão da pandemia e todos os desafios econômicos, como é que as viagens que tenham a natureza como seu principal destino, seu principal modo de ser, objetivo de ser, pode ser um caminho de transformação. Nathalie? Obrigada, Paulina, é um prazer estar com todos vocês, minha primeira vez, espero que não a última. Eu acho um barato estar aqui com todos que têm experiências incríveis. Eu sou especialista em políticas de mudança do clima e, obviamente, escolhi trabalhar com isso, não fui obrigada, já faz um bom tempo. E só para contar rapidinho para vocês, isso aconteceu porque depois de uma viagem, quando eu tinha 18 anos, para o Amapá, na verdade, eu entendi que meu chamado era trabalhar com políticas ambientais e que eu queria ir para a Amazônia. Então, meu primeiro emprego foi lá, me mudei para o Alto Rio Negro, morei vários anos. E aí, em alguma altura do campeonato, eu saquei que tudo que a gente estava tentando fazer lá ia por água abaixo por
conta da mudança do clima. Então, eu falei, não, vamos tratar desse problema, que ele é muito grande, precisa de muita gente para resolver. E, basicamente, a gente tem um grande desafio agora, que é esse de que estamos na rota perigosa de um aumento da temperatura de mais de 2,7 graus. Todos os esforços, todas as promessas que foram colocadas na mesa até agora, muitas muito boas, mas elas são insuficientes para garantir que a gente viva seguramente e as futuras gerações também. E acho que, colocado isso em perspectiva, né, Paulina, a gente sabe pela melhor ciência a gente precisa ficar aí no máximo os 2 graus, na verdade já é muita coisa. Um mundo com 2 graus de aumento da temperatura significa não ter mais corais que não estejam esbranquiçados. Eu acho que não é esse mundo que a gente quer visitar, usufruir, viver, né? A gente quer ficar num grau meio 70%, opa, salvam-se alguns aí no meio do caminho. A gente quer esse outro patamar, né? Um patamar de, com certeza, maior segurança. E aí, eu acho que para isso, as nossas experiências pessoais contam muito, e mais, eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu acho que a transformação se dá por essas experiências todas, mas eu tenho sentido que tem que ser muito visível as escolhas que são feitas por quem está do lado, né, da operação, da construção do turismo, tem que ser cada vez mais emblemáticas. Não dá para a gente, por exemplo, fui para a Antártida, não basta compensar, eu compensei as minhas 9 toneladas de emissões de 21 dias lá e fiz, obviamente, feliz e por conta própria, mas eu acho que tem que ter a embarcação que está com o combustível certo, ou que está na medida do possível, né, está com as velas em pé, ajudando não, sendo mais eficiente, se colocando, né, da maneira certa. Eu acho que esse é um caminho importante, acho que meu primeiro recado seria esse, assim, a gente precisa que as escolhas sejam visíveis e que quem estiver experimentando essas escolhas feitas pelos outros tenha clareza de que elas estão sendo feitas pensadas, que está todo mundo nesse grande barco chamado Terra e que a gente quer, né, preservar os ativos, e com certeza isso depende muito da estrutura que a gente bota lá. Então, acho que é o primeiro recado que eu queria dar e, enfim, essa acho que é uma discussão que vai permear toda a nossa conversa hoje. Prazer estar aqui. Valeu, Nathalie, muito obrigada. Já vou pegar esse gancho, né, sobre uma regeneração também, né, sobre quando existe um propósito da regeneração. Eu vou chamar o Mário para contar um pouco da experiência do On Safari, apresentar um pouco o objetivo. Tem aniversários que foram, né, completados agora, grandes marcas que foram alcançadas também, em diversas frentes, né, pensando não só na questão do turismo, mas e experiências, mas principalmente como ampliar a participação e o impacto positivo, né, na questão da regeneração, né, Mário? Boa tarde. Conta um pouquinho, então, dessa trajetória do On Safari. Boa tarde, Paulina. Prazer estar com você, com todos aqui. O Alex, a gente está sempre se falando, mas prazer estar com todos vocês. Bom, o On Safari começou, você falou de celebração de datas, há 10 anos atrás. Eu fundei o On Safari e a ideia era fazer com que as pessoas aqui no Brasil pudessem fazer um safari, vamos dizer assim, que nem é feito na África com leões e leopardos, né? A ideia era que isso fosse feito aqui no Brasil com onça pintada, era uma coisa inédita aqui no Brasil. E a gente começou, então, lá no Refúgio Ecológico Caimã, que eu vi que aqui estavam falando da Caimã, e a gente tem uma grande parceria lá. Então, hoje em dia, o negócio de ver onça ficou uma coisa relativamente comum lá na Caimã. Esse ano, 99% dos hóspedes que foram lá, o ano passado, 98% viram pelo menos uma onça na natureza. Então, praticamente qualquer época do ano a pessoa pode ir lá e ter essa experiência de avistar uma onça pintada na natureza e passar bastante tempo com ela. Acho que a Caimã foi o lugar ideal para se começar isso. O Pantanal, em especial, é um lugar muito bom, né, para se fazer esse avistamento de fauna, é um lugar relativamente aberto, e a Caimã, conservada pelo Roberto Klabin há mais de 30 anos, é um paraíso
vamos dizer assim, um hotspot, uma zona de segurança para as onças da região. Então, assim que começou o OnSafari, hoje em dia a gente opera em 8 bases diferentes, tanto na Mata Atlântica, no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. No Cerrado, acho que bastante interessante, na Pousada Trijunção, onde a gente faz a mesma coisa, né? Só que em vez de com onça pintada, a ideia lá é com o lobo-guará, e tem funcionado super bem também. Acho que 70% dos hóspedes que visitam estão vendo o lobo-guará na natureza. E o OnSafari foi crescendo para outras frentes, né? A gente tem hoje em dia, além do ecoturismo, tem uma frente de ciência, onde a gente faz vários estudos sobre os animais alvos que a gente estuda, seja lobo-guará, onça-parda, onça-pintada. A gente tem uma parte de educação, uma parte de ajuda social, uma parte de reintrodução, né, onde a gente conseguiu aí com sucesso reintroduzir onças pintadas de volta na natureza, acho que pela primeira vez com sucesso no mundo há cerca de 5 anos atrás. E a parte que a gente chama de florestas, né? Ou seja, procurar áreas que são estratégicas, que são biologicamente importantes, conseguir formas de arrecadar fundos para comprar essas áreas e fazer com que elas sejam autossustentáveis e assim preservadas para sempre, né? Então, o OnSafari começou isso no sul do Pará, na região do Rio São Benedito. No ano passado, a gente comprou uma fazenda chamada Santa Sofia, que, aliás, é vizinha da Caimã, são mais ou menos 35 mil hectares. E esse ano, a gente acabou de comprar uma fazenda que chama São Francisco do Perigara, que é no Pantanal Norte, e a grande importância dela é que é o lugar onde mais existe arara azul no mundo, né? A estimativa é que 15% da população mundial de arara azul vivem nessa fazenda, ou pelo menos viviam. Hoje em dia a gente está tendo problema de incêndios e tudo isso no Pantanal, então as coisas infelizmente vão mudando. Mas acho que para dar um panorama geral, acho que esse é um pouco do OnSafari. Boa, Mário, muito obrigada. Realmente um trabalho muito, muito importante que vem sendo feito e, como eu vinha falando, né, a possibilidade dessas viagens transformadoras, tanto na experiência para quem vai, quanto para quem está no negócio, né, realizando, que possam ir em diferentes frentes e possa investir em diferentes olhares, tanto na regeneração natural, na composição de fauna, na recomposição de fauna e outras frentes, faz todo sentido no negócio completo, né? Amarrado, já que a gente está falando de turismo em natureza. Agora eu vou jogar para a Leonora. Eu vou deixar o Alex no final, porque nós somos veteranos aqui desses diálogos, Alex. Então, nossos convidados de primeira agora. É um prazer, né? Por favor. Você, eu estou aprendendo com vocês sempre, é um prazer. Inclusive, você pode me ajudar aqui de ser co-host desse diálogo. Eu vou jogar agora para a Leonora para contar assim, uma outra atividade, né? Um outro tipo de experiência que as pessoas têm na natureza, mas também que tem um componente, né? Uma história, né? O Rally dos Sertões vem com uma história também de olhar na parte social e em algumas partes também no ambiental, bastante interessantes. Leonora, queria que você fizesse também, nos contasse da iniciativa, do histórico, como é que está. Bom, obrigada pelo convite, também é um prazer estar aqui, né, dividindo aqui um momento com vocês, conhecendo um pouquinho desses projetos, né, que acho que dão muito orgulho, né, do nosso Brasil, do nosso país. E hoje a gente fala muito que o Sertões é uma agenda positiva do Brasil. O Rally dos Sertões está com 29 anos, né? O ano que vem a gente vai ir para a 30ª edição, uma edição histórica, que coincidentemente vai ser também 200 anos da independência do Brasil, e a gente quer celebrar isso, né? Não só os nossos 30 anos, mas esses 200 anos. E
E acho que esses 29 anos, né, fez com que a gente conhecesse um pouquinho do que a gente fala que é o Brasil profundo. O Sertões passa por regiões né, lindas e também, ao mesmo tempo, por muitos locais carentes. E diferente, né, de uma Fórmula 1, de uma Stock Car, né, onde você tem ali um autódromo, né, uma área fechada, o Sertões, ele percorre o Brasil, né, e o nosso pano de fundo são essas paisagens, e por isso que a gente se coloca também como uma plataforma de promoção do país. Muito mais do que um Dakar, hoje o Rally dos Sertões, ele quer ser um Tour de France, um Giro da Itália. Só que, considerando as dimensões do nosso país, a gente não pode fazer isso de bicicleta, né? Então, a gente faz isso de carro e, obviamente, sendo né, com veículos que a combustão, a gente tem que ter toda uma preocupação ambiental. Desde sempre, eu acho que isso, inclusive, é um ponto que a gente fala que a gente está em constante evolução, né? Procurando sempre estar antenado aí com o que tem de novidade, né, e de mais moderno para trazer para o evento. Esse ano a gente fez um evento que a gente falou que era 100% aventura, mas carbono zero. Conseguimos neutralizar todas as emissões, desde dos competidores, dos veículos, mas também até dos deslocamentos aéreos dos competidores. Mas a gente sabe que a gente precisa ir muito além, né? Sertões, como eu falei, muito mais do que um evento, né, esportivo. Hoje nós somos um evento de 3 dimensões, né? Então a gente tem um esporte, né? Somos o maior rally das Américas, o segundo maior rally do mundo, mas temos também a dimensão do turismo, porque é isso, eu acho que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? De viagens transformadoras. Então, de repente, né? Até convido a todos aqui, se tiverem aí disposição, às vezes você quer conhecer um pouquinho desse país, roteiros diferentes, e não quer fazer isso a 180 por hora, né, competindo, mas vocês podem ir nas nossas expedições de turismo. Então, hoje, a nossa dimensão de turismo, ela cresce e ela tem um protagonismo tal qual a dimensão esportiva, de pessoas que querem ali vivenciar um pouquinho do espírito dos sertões, porque eu acho que os sertões é esse espírito de ao ar livre, de natureza, de aventura. Então, você consegue fazer isso assistindo a prova ali né, de camarote, mas também podendo conhecer uma cachoeira, podendo conhecer uma cultura local, a gastronomia, o artesanato. Então, essa dimensão de turismo hoje, ela se fortalece, porque tem essas pessoas que buscam essa experiência, né, e conhecer um Brasil que às vezes você também só acessa de 4x4, e a dimensão social, né, Paulina, como você falou, acho que o ambiental, ele é transversal a todas as nossas 3 dimensões, né, e o social é isso, a gente fala muito que o Sertões, ele não quer só levantar poeira por onde a gente passa, a gente quer deixar um legado, e a gente acessa cidades, comunidades, que muitas vezes não tem um hospital ou tem um médico, né, um clínico geral, e a gente leva hoje uma caravana de médicos voluntários, médicos do Einstein, médicos da Unicamp, e que a gente consegue acessar com mais de 16 especialidades médicas e em alguns municípios zerar a fila do SUS em algumas especialidades. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho, fazer a diferença. Hoje, a nossa dimensão social é tocada por uma startup social, que é a Saúde e Alegria nos Sertões, SAS, em alusão a SOS, e graças também à telemedicina, né, que com a pandemia, a legislação ampliou para que a gente pudesse fazer esse tipo de atendimento, a gente consegue também fazer uma ação, hoje, social, que a gente fala que tem início, meio e que não tem fim. Então, a gente consegue ir lá, a gente faz a triagem, com a caravana dos Sertões, os médicos vão, e muitas vezes eles conseguem dar sequência graças à telemedicina. E é isso que a gente busca, né? Ser uma agenda positiva, promover o Brasil, né? Acho que principalmente para o brasileiro, né? Que eu acho que é isso, o brasileiro ainda tem muito isso, que às vezes ele conhece Miami, mas não conhece o nosso litoral, né? Ele conhece ali o Grand Canyon, mas ele não conhece os canyons do Piauí.
e os Sertões vêm justamente para isso, para ser uma plataforma, uma agenda positiva, promover, né, acho que a nossa cultura, a nossa riqueza, e, obviamente, com essa pegada socioambiental cada vez mais forte, para deixar esse legado, acho que cuidar desse bem maior, né, como a Simone falou na introdução, né, esse nosso bem precioso que é o nosso planeta. Boa, Leonora, obrigada. Realmente a gente vai trazer. E, aliás, você que está nos acompanhando, no finalzinho desse diálogo, a gente trouxe. O Mário mandou 2 vídeos bem legais do On Safari para a gente assistir, e também tem um do Rally dos Sertões para a gente poder falar. Vamos para o cristalino, vamos falar então de um projeto muito bacana, Alex. Queria que você nos trouxesse também nesse olhar da regeneração, nesse olhar de pensar no negócio, né, do turismo, mas, na verdade, da questão do impacto positivo e um pouco além, né, da construção, da regeneração ambiental tão necessária, fazendo essa ponte, né, com o objetivo, né, do negócio, que é proporcionar uma transformação, uma viagem transformadora, num ambiente sensacional, como onde está o cristalino, mas como vocês idealizaram, como vocês vêm tocando aí ao longo de tanto tempo já essa regeneração, né? Essa regeneração que vem sendo feita por lá. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu costumo brincar que o cristalino, ele tem uma lógica inversa, né? A gente não é um hotel que conserva o seu entorno, né? A gente quer conservar, o nosso grande mote, o nosso grande objetivo é a conservação. E a gente faz isso através de uma hotelaria de alto padrão, né? Então, é muito legal isso, porque ao visitar o cristalino, as pessoas não estão só ajudando a gente a conservar tudo aquilo que é o nosso grande sonho, mas também as pessoas estão se transformando, né? O que eu acho maravilhoso. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma experiência que me toca, né? Uma das atividades do cristalino é você ir caminhando pela floresta antes do amanhecer, aí você sobe nessas torres de observação que a gente tem, que tem 50 metros de altura, ou seja, a torre fica acima do dossel daquela floresta que tem um mar de árvores 360 graus. E uma experiência é você ver o nascer do sol com as aves acordando, e o cristalino é um lugar maravilhoso para se observar aves, macacos e etc. E você vê a floresta acordando ao seu redor com 360 graus de mata e aquela experiência fantástica. Então, isso toca as pessoas, né? Isso é uma coisa que transforma. E eu acho que essa é um tipo de experiência que as pessoas estão buscando hoje em dia. O brasileiro já viajou para vários países do mundo, e agora, com a pandemia, o brasileiro está conhecendo o nosso país, que é maravilhoso, que tem vários biomas fantásticos, não só a Amazônia, mas vários biomas fantásticos que nós estamos descobrindo agora, né? Então, eu acho que isso está sendo um legado positivo, né, se pode se dizer assim, dessa fase da pandemia que a gente está vivendo, né? Então, desde o ano passado, quando a gente reabriu, né, com os protocolos, etc., a gente tem recebido praticamente só brasileiros que estão tendo experiências bastante ricas e transformadoras no cristalino. Obrigada, Alex. Eu vou jogar uma para a Nath, e depois eu vou jogar uma mesma pergunta para vocês três, mas para a Nath, porque ela não tem um negócio de turismo, ela é uma pessoa que viaja né, fazendo isso. Mas eu lembro que a gente conversando, você contou da sua experiência na Antártica, né? E aí eu estava agora lembrando dessa história, porque, como eu falei na abertura, e muitos de vocês reforçaram a questão da natureza, né, como o ativo, né, como a finalidade, é muito importante, mas frente, né, a todos os desafios que a gente está vivendo. Você acha, então, qual que seria a sua opinião com relação à atividade, né, turística nesse sentido?
nesses lugares, né? Porque a questão climática, por exemplo, é algo que, mesmo a gente fazendo a nossa parte, ela impacta de uma maneira global, né? Por exemplo, ambientes como a Antártica, o Ártico, enfim, a gente já está vendo grandes transformações, o próprio Pantanal também, né? Com mudança climática. Então, como você enxerga, né, que o turismo possa contribuir efetivamente nessa equação? Pergunta bem fácil. Paulina, eu tenho uma opinião talvez polêmica, assim, quando eu ouço, por exemplo, pessoas que legitimamente têm dificuldade, né, tem questões quanto a viajar à Antártida, né? Falam, não, esse é um ambiente que a gente deveria manter intocado, porque não é um ambiente humanizado, colonizado, não é mesmo? Mas para a gente não gerar emissões, não deveríamos nem ir lá. E eu acho isso, na verdade, respeito, e assim como respeito quem acha, por exemplo, que não deve ir a determinadas regiões da Amazônia, porque deveriam, né, ser mantidas em condições aí de preservação, não de conservação, acho que tem também seu espaço, mas eu, polemicamente, até por entender um pouquinho mais das contas de emissões e carbono, acho que não faz diferença nenhuma um navio, um barco, uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas irem à Antártida ou irem a esses lugares. Não é isso que está fazendo a mudança do clima prosseguir. É óbvio que se a gente multiplicar por milhões de pessoas pode ter um efeito razoável, mas hoje não é isso que está provocando o problema. Eu acho que isso é muito mais uma fonte de reconstrução, de pensar diferente, de reconstruir certas atividades do que o oposto. Está se tornando em algumas situações, inclusive, uma demanda, né, por energia limpa, por transporte mais limpo e mais seguro, e assim por diante. Então, eu vejo o turismo como uma força, e acho que o turismo de luxo, principalmente, tem essa prerrogativa, né, uma força muito do bem, e uma força que tem que ser, digamos assim, apontada para o lugar certo, né? Eu acho que não ir à Antártida por essa razão é tão bizarro quanto, não vou ter filhos porque, enfim, o planeta vai acabar. Então, peraí, por que a gente está fazendo tudo isso, né? Então, eu vejo dessa forma. E acho que tem exemplos maravilhosos, a gente tem alguns aqui, acho que um safari é maravilhoso, acho que eu conheci um projeto fantástico na Colômbia, em que você faz turismo para sembrar corales, então você vai literalmente lá para ajudar a plantar, né, para ajudar a recoralizar o Caribe, e isso eu acho que a gente ainda aqui no Brasil não tem, mas seria fantástico poder trabalhar nessa dimensão das pessoas botando a mão nos corais, ajudando isso a reconstruir, ao passo que a gente vê isso acontecer em algumas regiões, né, que passam aí por queimadas, por outras intempéries. Então, eu realmente tenho essa visão, a gente, para resolver o problema das emissões, para resolver o problema do clima, a gente tem que mexer na indústria, a gente tem que mexer nas fontes de energia, é muito mais por aí do que pelo sacrifício das pessoas não viajarem, das pessoas não experimentarem. Eu acho que a gente precisa tirar isso do caminho e pensar mais em conexão e não em proibição, sabe? E aí, obviamente, exigir tudo que precisa ser exigido. E aí estamos aqui com esses colegas maravilhosos que têm feito o possível para essas experiências, né, darem essa dimensão, darem essa conexão entre todos. Acho que é por aqui. Nossa, sensacional. Olha só, nem foi combinado, mas era, na verdade, o tom que eu queria dar para a pergunta que eu ia fazer para o Mário, para a Leonora, para o Alex, que é, nesse viagens transformadoras, né? Nesse mundo que está começando a se abrir agora pós-pandemia, onde a gente está vendo, né, transformações também na natureza, como fazer dentro dos negócios de vocês, dentro das atividades de vocês, que seja uma ação, uma viagem muito mais integrativa, ou seja, muito menos só passiva, mas, assim, até como a Nath colocou, né, o exemplo de ir lá ajudar na questão dos corais, né, mas como tornar também, se faz algum sentido isso, né, dentro dos negócios de vocês, tornar
o turista também um agente de transformação dentro disso. Mário, vou jogar primeiro para você nessa ordem que a gente partiu aí. Obrigado, Paulina, mas eu concordo muito com tudo que a Nathalie falou. Eu acho que da tua pergunta também, a gente tenta, no OnSafari especificamente, fazer com que o turista não seja só, né, um hóspede que foi lá e viu e beleza, né, tirou foto e pronto, mas sim envolver eles na conservação, né? Acho que a prova disso são essas áreas que o OnSafari tem aí comprado para conservação. Todas essas aquisições foram feitas através de doações de pessoas físicas. Muitos deles já tinham nos visitado, então acabaram tendo um impacto grande essa visita, né? No final, depois doaram grandes quantias de dinheiro para que a gente pudesse comprar essas áreas e efetivamente fazer bastante conservação, né? Eu mencionei aqui a Santa Sofia, por exemplo, são 35 mil hectares, uma fazenda que era 99% conservada a vegetação, e estava sob ameaça de ser, né, comprada e devastada para a pecuária, e a gente conseguiu, então, salvar, entre aspas, ela para continuar na preservação. E muito mais do que isso, a gente criou um grande corredor ecológico com as fazendas vizinhas. Então, faz um ano, a gente começou com a compra da Santa Sofia, envolvemos algumas fazendas vizinhas, de 35 mil hectares, a gente já foi para 230 mil hectares, e hoje, um ano depois, esse corredor ecológico cresceu ainda mais, envolvendo mais fazendas, e hoje já estamos em 430 mil hectares. Então, criou-se ali um núcleo, né, gigante de pessoas que se preocupam com a conservação. É lógico, a gente sabe, no Pantanal tem a pecuária, tem a produção, mas de uma maneira sustentável. Então não quer dizer que é um lugar fechado, que ninguém faz nada, mas sim, tem ecoturismo, tem pecuária, tem tudo isso, mas todos preocupados em fazer isso de uma maneira sustentável. A gente teve uma boa notícia aí, 2 meses atrás, com a regularização, então, do Parque Estadual do Rio Negro, que são mais 80 mil hectares que se conectam também a essa área. Então, eu acho que, voltando na pergunta, né, acho que muito graças a essas visitas, as pessoas poderem conhecer de perto o Pantanal, poderem ver, sei lá, uma onça, uma anta, um cateto, que seja na natureza, conseguem né, ter empatia com isso e eventualmente poder ajudar. E acho que não só os hóspedes, que eu acho que aqui é o foco da nossa conversa, mas sim toda a comunidade, né, que eu acho que isso é muito importante para a conservação, né? Não adianta o hóspede ou, vamos dizer, o estrangeiro que vai lá passar uma semana querer ajudar e a população lá não, né? Eu acho que talvez tão importante quanto é a própria população, o pantaneiro em si, ou seja lá onde for o lugar, entender a importância de se preservar aqueles locais, entender a importância, no caso aqui do OnSafari, da onça pintada, entender que a onça pintada viva vale muito mais do que morta, né? Que graças à onça, hoje em dia, muitos deles têm empregos mais qualificados. As mulheres, hoje em dia, têm muitos empregos nas pousadas, né, num meio, vamos dizer assim, machista, né, que é a pecuária. Hoje em dia, com o ecoturismo, na Caimã, por exemplo, 50% hoje em dia, 54% dos funcionários da Caimã hoje em dia são mulheres. Então, eu acho que todo mundo ganha com isso, e super importante, então, esse envolvimento tanto dos hóspedes, né, dos turistas, quanto das comunidades locais. Bacana. Eu posso dizer, né, por testemunha de que eu desencantei, né, porque eu já era até zoada de tantas vezes que eu ia para o Pantanal, não tinha visto onça. Eu consegui, eu tinha visto uma vez só, e eu consegui desencantar num safari, vendo a fera, acompanhando a fera. E foi realmente algo, algo inesquecível, uma experiência realmente, a emoção que te dá
você poder ver um animal no seu ambiente é realmente algo muito tocante. Leonora, vou jogar a mesma história para você, né? Ouvir de como vocês pensam e até se mudou alguma coisa de estratégia, se vocês trouxeram novos elementos agora por conta da pandemia, com o que se aprendeu, né? Dentro de todo esse grande impacto global que a gente passou, com a questão agora frente às mudanças climáticas, como tornar também a experiência mais completa, tornando, né, as pessoas mais participantes da história, da regeneração, enfim, da conservação. Estava no mudo. O nosso desafio é muito grande, né? Como eu falei, acho que né, o Rally dos Sertões, né, um esporte a motor, a gente tem, né, combustão dos veículos, então acho que tem vários pontos para a gente trabalhar hoje, né, pensando aí acho que em todas as pontas. Então, acho que a primeira, acho que dentro desse viés, né, de ambiental, falando dos sertões e dessa preocupação, a gente hoje tem uma curva do que a gente chama, né, de evolução de tecnologias sustentáveis, que já é para trazer esse olhar, né, do competidor em busca dessa preocupação, no qual, em 2025, né, a gente só quer ter veículos com energias renováveis. A gente já começou a trabalhar essa evolução, incentivando, né, principalmente a categoria etanol. Esse ano a gente já teve 2 veículos testes híbrido, né, etanol e elétrico, e então esse é um ponto onde a gente já traz, né, engajando os nossos competidores para a preocupação do ponto de vista ambiental. E os sertões, cada competidor, né, para quem não está muito familiarizado com o que é, né, a prova, ele tem uma equipe. E hoje, eu acho que esse DNA nosso, do social, ele passou para os competidores e é muito bacana o que a gente vê, né? Além dos sertões ter a sua ação social, a gente consegue ver as equipes engajadas, né, com projetos solos para levar, de alguma forma, né, algum impacto positivo para essas comunidades. Como eu falei, a gente acessa locais muito carentes, que dificilmente, às vezes, acessa, né, veículos normais, enfim, e que a gente faz a diferença com algum projeto, alguma ação especificamente. A gente encoraja as equipes, né, a terem os seus projetos, que eu acho que isso é importante, faz a diferença o competidor, a equipe dele, né, poder ter esse convívio, e é o que a gente fala, o que o próprio aqui, né, o título do nosso papo, né, de viagens transformadoras, e a gente tem muitos relatos de toda a nossa caravana, que gira em torno de 2.000 pessoas, tá? Então a gente tem 2.000 pessoas se deslocando durante a nossa competição, que esse ano foram 9 dias, né? Então todo dia a gente sai de uma cidade, vai para outra, é uma caravana que a gente deixa entre 800 e 1 milhão de reais por dia nessas cidades. Tem comunidades como, por exemplo, São Félix, do Tocantins, que tem 1.500 habitantes, e a gente chega lá e dobra a população, e a gente consegue deixar esse impacto, que faz uma grande diferença, e os relatos são, né, muito positivos nesse sentido, de conseguirem fazer a diferença, né, na vida dessas pessoas que a gente consegue alcançar e acessar. Seja com doações, né, seja com um projeto ali de saúde, como eu falei, como eu coloquei, que a gente tem um projeto forte na área de saúde. A gente sente hoje uma demanda muito grande de um projeto de educação ambiental para essas comunidades, em função do que a gente, infelizmente, do que a gente tem visto, né, de lixo por onde a gente passa. Então, e trazendo principalmente as marcas, né? Hoje os sertões têm aí
grandes marcas que são parceiras. Então, a gente tem, eu vou dar um exemplo, né, uma Motul hoje, que tem um trabalho muito forte com a gente na parte de óleo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de deixar todos os locais por onde a gente passa igual ou melhor, né? Como a gente encontrou. E aí a gente traz as marcas parceiras para engajar nesses projetos. A Motul é um caso, a Mitsubishi também vem com um apoio muito grande no social, e cada marca dentro aí, né, do seu escopo, da sua missão e do seu propósito, engajando no que eles acreditam que possa fazer a diferença. O Sebrae é um parceiro muito forte, que esse ano, em função da pandemia, nas 9 cidades que a gente passou, ele qualificou 345 pequenas empresas, né, levando ali vários cursos, entre eles, né, qualificação em biossegurança, que é um momento, né, que né, o empreendedor precisa para deixar, né, o consumidor mais seguro, em cidades que, de fato, talvez não receberiam, né, esse tipo de qualificação, que não são cidades especificamente destinos turísticos. E é o que a gente tem buscado, sabe, Paulina? Assim, acho que em todo o nosso ecossistema, que vai do competidor, vai do nosso voluntário, as equipes como um todo, tem equipes de 200 pessoas, e as nossas marcas parceiras, enfim, agregar para potencializar esse legado que a gente quer deixar e também, né, melhorar essa experiência do nosso principal cliente, que é o competidor, ou do próprio expedicionário, para que ele, de fato, tenha nos Sertões uma experiência transformadora, né, e saia dali com um impacto positivo de estar podendo deixar um legado e fazer o bem de alguma forma. Legal, obrigada. E finalmente vou jogar agora para o Alex. Alex, me chama muito a atenção, né, quando você olha, né, você olha para o mapa, né, da localização do cristalino, né, você não colocou isso na sua apresentação, mas eu queria te pedir para trazer, né, para finalizar nessa parte, nessa rodada de perguntas, que eu já estou vendo a Simone aqui também para participar, mas está numa divisa de uma área tão né, impactada, por um lado, né, e você vê essa mancha sendo, né, recuperada, preservada, conservada, né, e você falou do número, né, de brasileiros que estão, né, participando, que estão visitando, que estão colocando. Qual que é o impacto, né, disso, né, de mostrar como o contraponto, vamos dizer assim, né, porque você está numa área de um impacto, né, no ar, quase no desmatamento ali, e vocês fazendo esse trabalho de conservação. Então, como fazer, né, como é que vocês estão fazendo para poder passar também, né, essa importância, nessa experiência para quem está no cristalino? Bom, quando a gente começou, né, eu já sou a 2ª geração do cristalino, e quando a gente começou, falavam que nós éramos loucos, né? Vocês são loucos, aí é tudo mato, o que o pessoal vai querer ver em mato, né? E hoje, grande parte das pessoas, mesmo as que mexem com a agricultura, etc., reconhecem o trabalho importante da sustentabilidade e da conservação do cristalino, né? E é notável, né? Quando você pousa em Alta Floresta, que é o destino para você chegar no cristalino, é um município relativamente rural, né? E as reservas ficam ao norte do município, e que nós temos reservas particulares. Hoje, começamos com 700 hectares, hoje temos mais de 11 mil hectares de floresta particular, e também trabalhamos na criação do Parque Estadual do Cristalino, que está conectado nessas reservas, que, por sua vez, está conectado com um mosaico de conservação de milhões de hectares. Então, quando você visita o cristalino, você está conectado na floresta, entre aspas, infinita, tá? Que você vai ter considerado uma área controle, em termos de pesquisa, né? Então, quando você sai de Alta Floresta, você vê lá a parte rural, tal, e você, de repente, entra nas reservas e começa a ter a experiência no cristalino, né? Aí, por você estando no cristalino, na floresta, tal, no bangalô, aí o jantar, aquela coisa vai te envolvendo,
você se esquece da onde você veio. Quando você vai embora e você retorna para o município, você leva um choque, você fala, gente, isso daqui era tudo mata também, há um tempo atrás, né? E daí a importância da conservação e do trabalho do turismo para preservar o meio ambiente, né? Então, o nosso grande objetivo é, cada vez mais, ampliar as áreas de conservação do entorno, trabalhar as comunidades do entorno para que elas também sejam parceiros na conservação, né? E para que nós possamos cada vez mais fortalecer tudo o nosso propósito, né? Que é o que a gente trabalha. Eu queria só citar aqui também um exemplo que você perguntou sobre as viagens integrativas, né? E a gente também tem um projeto que se chama Escola da Amazônia, que basicamente a gente faz pela nossa irmã, né? Empresa irmã, que é a Fundação Cristalino, que uma parte da renda do hotel vai para a fundação para fazer todos os projetos sociais e ambientais que a gente trabalha. E a fundação trabalha muito com as crianças da região, que são crianças de 7 a 12 anos, que são crianças que moram tanto na parte rural quanto na parte urbana. E muitas dessas crianças, muitas vezes, não conhecem a floresta. Elas têm uma relação de medo, de etc. Então, o trabalho da fundação é levar as crianças para fazer uma trilha com um guia e ter uma atividade lúdica e positiva para que elas se sensibilizem e assim possam ter, a gente possa ter formar, entre aspas, esses parceiros lá na frente que vão ajudar a gente em todo esse trabalho. E aí, muitas vezes, é possível, famílias que têm crianças também, participar junto com as crianças da região em algum desses programas. Então, é muito bacana ver os filhos se interagindo, porque criança é tudo... elas se entendem, né? Rapidamente elas conversam, se entendem e descobrem a floresta junto, às vezes, numa atividade que é transformadora e muito rica, né? Nesse sentido. Então, esse é apenas um exemplo. E um outro exemplo é que a gente não pede, né? Mas a gente promove para que os hóspedes possam, na viagem para o Cristalino, colocar algum brinquedo, tem uma lista, né, no nosso site de coisas que podem ser doadas para esses projetos de educação nas comunidades. Então, às vezes é um espacinho na sua mala que não muda nada, se chama Pack for a Purpose, é uma parceria com uma ONG internacional que tem em vários lugares do mundo. Então, é um espacinho na sua mala que você separa que vai ajudar também esses projetos sociais. Demais, Alex. Obrigada. Pois é, Simone, vou jogar agora também para você, mas não sei se você quer jogar mais algumas perguntas aqui para a gente, mas foi muito importante a gente conhecer essas iniciativas e também essas reflexões, né, como a Nath nos trouxe, sobre o papel hoje, né, do turismo. Muito se tem falado desse mundo pós-pandemia, com essa retomada, com a economia verde, né, ou com a bioeconomia, no caso da Amazônia, e essa é uma discussão que já não pode estar fora, né, de praticamente nenhuma das atividades econômicas, pelo menos eu acho, e principalmente aqui do turismo e do turismo de luxo, como a gente trouxe Sem essa dúvida. discussão hoje por aqui. Simone? Eu acho que a grande reflexão de tudo isso vem da palavra transformação, né? Porque quando a gente fala de turismo desde lá de trás, a gente está falando de turismo da sustentabilidade, do envolvimento com a comunidade, das ações positivas, né, do impacto positivo econômico e social que acontece ali, mas essa reflexão de que o turista é um elemento transformador, ela é uma reflexão que deve ser estimulada e promovida, né? Não basta só o anfitrião, né, promover determinadas práticas, se o hóspede não se envolve, não se engaja, não sai de lá dentro da bagagem com um presente transformador, né? Da mesma forma que o Alex falou, a gente pode levar alguma coisa para a comunidade, mas a comunidade nos dá
e é a questão do turismo ser realmente intangível, né? Então, é o valor da experiência. Então, acho que aqui, nessa discussão, eu fico muito feliz, porque são iniciativas, né, e pessoas, iniciativas e inspirações completamente diferentes que se uniram aqui nesse debate, isso é muito legal, que é o Mário com o Safari, a Leonora com o Rally dos Sertões, o Alex ali com a fundação, a Nathalie com todo o engajamento governamental, que é fundamental, né, porque se a gente não tem essa base da política pública, essa consciência global, a gente não consegue trabalhar isso no que a Leonora própria diz, que é no Brasil profundo, que o Brasil é muito grande, né, e o Brasil é incomparável, né, que é o grande mote do evento. E aí, eu acho que além do que a gente está falando, acho que vale a pena a gente chamar para conhecer um pouquinho, que são 2 vídeos, e aí depois eu volto só para a gente fazer o encerramento, que é o vídeo, a gente pode começar com o Safari, do Mário, entender um pouquinho ali o que é aquela iniciativa, e aí depois a Leonora trouxe também um videozinho rápido aí do Rally dos Sertões. Então, eu abro aí para a produção poder passar os vídeos. Essa é a Lili, do On Safari. Ela lidera uma equipe apaixonada que transformou a vida de centenas de onças pintadas. Juntos, eles trabalham para valorizá-las vivas e livres em seu habitat natural. Assim, não só as onças ganham, mas muita gente também. E toda a natureza é valorizada. Esse time trabalha também em prol da conservação das onças pardas e dos lobos-guarás, atuando em 4 dos 6 biomas brasileiros: a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal, onde tudo começou. Mas agora você deve estar se perguntando, o que esse pessoal do On Safari faz de fato, que colabora tanto para o meio ambiente quanto para a população? Eu explico. Para começo de história, vamos falar do ecoturismo, uma importante ferramenta de conservação da natureza no mundo todo. A princípio, é por conta do ecoturismo que trabalhamos habituando animais à presença de veículos e possibilitamos que nossos visitantes tanto vejam nossas onças e lobos de perto, como colaborem para a valorização dessas e outras espécies nativas na região. Por trás da atividade turística, também estão maiores chances de crescimento para todo mundo. Dos proprietários de terra, que podem diversificar as atividades econômicas para além da pecuária, à comunidade local, que conta com mais e melhores oportunidades de trabalho. Além do mais, onças e lobos são acompanhados pelo nosso monitoramento contínuo, o que possibilita que estudemos seus comportamentos e elaboremos pesquisas científicas junto a órgãos ambientais. E por falar nas nossas onças, algumas das que vivem aqui no Pantanal e também na Amazônia também passaram pelo nosso processo de reintrodução, que nada mais é que ajudar onças em situações de vulnerabilidade e ensiná-las a viver novamente livres e independentes na natureza. Com a nossa dedicação, conquistamos o título do primeiro caso de reintrodução 100% bem-sucedido no mundo com as 2 irmãs, a Isa e a Fera, que tiveram até netos nascidos em vida livre. Além das onças pintadas e pardas, o processo de reintrodução também é realizado com lobos-guarás, que voltam a caminhar livremente pelas matas do Cerrado brasileiro. E não paramos por aí. Regularmente promovemos palestras para conscientizar as populações em geral sobre a importância da conservação. E gradativamente também adquirimos novas áreas de conservação de fauna e flora, para garantir toda a proteção e liberdade possível aos animais em seus habitats naturais. Todos os membros do On Safari realmente se preocupam bastante com a natureza e carregam consigo o compromisso de preservar essas espécies vivas, para que as próximas gerações possam conhecê-las, avistá-las e, acima de tudo, protegê-las. Agora que você conheceu mais sobre o On Safari, sabe que temos muito trabalho pela frente. Que tal se unir à nossa causa? Vem fazer história com a gente! Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões, dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão,
inteiro. Mais uma estação e alegria no coração. Mar e terra, inverno e verão. Mostra o sorriso, mostra a alegria e a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Minha vida é andar por esse país. Não, é impressionante, né, o quanto que o Brasil realmente possibilita experiências incríveis. E aí, antes de fechar aqui para os prêmios e de quem ganhou os vouchers e tal, que conseguiu responder as perguntas do quiz, eu queria fazer uma pergunta para o Mário, para entender. Mário, a gente vai ficar na onça e no lobo-guará, ou a gente tem muita coisa ainda para trabalhar nesse projeto Onça Safari? Qual que é o projeto de expansão disso? Eu acho que, na verdade, a onça e o lobo-guará são os símbolos, né, dos biomas em que a gente trabalha com eles. Mas eu acho que é muito mais do que a onça e o lobo-guará, né? Se a gente pensar na onça, por exemplo, o motivo que a gente escolheu a onça para fazer isso são alguns, né? Primeiro, que eu acho que é o mais atrativo, vamos dizer assim, que as pessoas realmente querem ver, né? O grande predador do Brasil, está no topo da cadeia alimentar, o terceiro maior felino do mundo, mas a ideia é que salvando a onça, a gente não está simplesmente salvando a onça, né? Para a onça existir, tem que existir a floresta, tem que existir a formiga, tem que existir o peixe que o jacaré vai comer, para a onça comer o jacaré. Então, na verdade, a onça e o lobo-guará, que nem você falou, são símbolos que são usados, são os chamarizes para as pessoas virem visitar, mas, na verdade, a proteção é do bioma todo, né? Hoje em dia, a gente foca principalmente na onça pintada, no lobo-guará, a gente está começando agora na caimã também com onça parda, está começando a funcionar, e com antas, para que as pessoas consigam ver, que eu acho que é um dos animais também que muito interessante, né, o mamífero mais pesado terrestre aqui do Brasil, que muitas pessoas gostariam de ver. Mas eu acho que o principal plano de expansão do Onça Safari é esse de né, adquirir áreas importantes e estratégicas para ter certeza que todos esses bichos tenham lugar para morar, né? Eu acho que o exemplo do Alex é muito legal, desse corredor que está sendo feito ali também no Cristalino. De certa forma, não é tão longe da nossa área, que não sei se muitos viram, mas ontem o governador do Pará declarou aquela área como uma área de conservação, a área ali do Rio São Benedito, do Rio Azul. Eu acho que um grande sonho seria um dia a gente conseguir fazer essa área do Onça Safari e dos nossos parceiros chegar até o Cristalino, né? Fazer um grande corredor ali. Então, muito legal, a gente está todos juntos aqui, de alguma forma todos se conectam e estão trabalhando pelo mesmo fim. Legal. E aí uma para a Leonora, do Rally dos Sertões, quer dizer, e essa ação, como que ela continua, né? Quer dizer, se ela completa agora 30 anos, fica só no sertão, o que a gente chama de sertão? Como eu falei, acho que os Sertões, ele hoje ele é muito mais um espírito, né? Que é o que a gente fala, que é do esporte, é da aventura, é da experiência, né? E é a brasilidade acima de tudo. Agora a gente extrapola um pouco, né, o automobilismo. A gente acabou de fazer aí a primeira edição na verdade é o primeiro do mundo, né? Um rally de kitesurf de longa distância. A gente largou de São Miguel do Gostoso, fizemos 500 quilômetros ali de costas e chegamos no Preá.
Foi assim, né, utilizando todo o know-how, né, de um rally, de logística, de operação de resgate, num esporte aí que vai ser esporte olímpico, e vamos começar também com a bicicleta. E, então, assim, acho que né, a gente busca essa evolução. Claro que o ano que vem é uma edição muito especial do Rally, 30 anos, como eu falei, uma edição comemorativa de norte ao sul ou de sul ao norte, né? Vamos largar do sul, vamos chegar no norte, vamos passar pelas 5 regiões do Brasil e mostrar um pouquinho, né, de, como eu falei, acho que dos nossos biomas, da nossa cultura, da nossa gastronomia, mas a ideia é ainda celebrar aí, a gente está indo para o 30º, mais 40, 50 anos de Sertões, obviamente sempre com essa pegada, né, ambiental, social, acho que cada vez mais com isso no nosso DNA, desse legado, como eu falei, e isso perpassa, né, em todas as provas que a gente faz. A gente acabou de fazer também uma grande ação social no PREA, com a chegada do kite lá, atendimento 3 dias com uma carreta médica que a gente tem, e é isso, é promover o Brasil de norte ao sul. Sertões, muito mais do que o nosso sertão, né, é um espírito, né, um espírito de aventura, eu acho que, né, social, ambiental, de fazer o bem e de transformar também, acho que a vida das pessoas e promover o Brasil. Muito legal. Não, pois é, promover o Brasil, esse é o nosso desafio, né? Promover um Brasil com pauta positiva, né? Então, Nathalie, Paulina, Alex, vocês querem deixar mais alguma mensagem aqui do que a gente falou, e eu encerro essa fala da Leonora, né, porque promover o Brasil de boas coisas no mercado internacional, sobretudo de ações transformadoras, é o grande desafio e é uma pauta que a gente precisa muito agora, né? Se vocês quer contribuir com alguma coisa, Nathalie, para a gente encerrar, Alex, Paulina, tudo de vocês. Eu queria deixar só essa mensagem, né, que é algo que há muito tempo venho falando, né, minha área é a comunicação, fazer pontes, né, usar a comunicação para criando essas pontes, né, para essa conservação que a gente precisa, para essa reconexão com a natureza, para que a gente possa se entender de uma maneira muito mais propositiva, mas acredito que minha mensagem final, né, até o nome do meu podcast é esse, Vozes do Planeta, que a gente possa cada vez mais ouvir e valorizar e apoiar coletivos e pessoas que estão, pese a todos esses desafios que estão sendo colocados, que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que passar por eles, estão promovendo a regeneração, estão promovendo a reconstrução de histórias. Isso pode ser muito transformador na inspiração, em mostrar que a gente não está sozinho, que a gente tem um monte de gente que está fazendo a diferença, pese a todos esses desafios que estão sendo colocados. Então, é uma mensagem de uma comunicação amorosa que eu deixo aqui. Obrigada. Muito bonito, obrigado. Eu fiquei encantado em ouvir os depoimentos de todos aqui também. E eu acho que o Brasil é incomparável, né? É o que a Simone acabou de colocar. E a gente, no meu mote, assim, a gente conseguir preservar esse Brasil incomparável, né? Que tem tantos biomas maravilhosos, é uma forma da gente valorizar todo esse nosso legado, né? Então, essa é a minha grande mensagem. Eu só vou fazer cor a todo mundo. Acho que a gente tem uma retomada a fazer, né? Tá todo mundo saindo aí desse período, que seja a saída de vez desse período tão difícil. E eu acho que o turismo tem várias portas para várias pessoas, então, de fato, tem um papel aí para a gente fazer essa retomada verde e uma transição também para baixo carbono. Acho que temos uma década adiante aí para fazer isso acontecer. Super obrigada, adorei estar com todos vocês aqui, e parabéns, Simone, pelo fórum e pelos diálogos. Obrigada, Nathalie. Então, eu vou aqui só
fazer 2 lembretes, né? Desse diálogo aqui, a gente tem mais 2 dias, né? Então, eu tenho um diálogo amanhã, que é um diálogo que fala exatamente do poder da comunicação na inspiração das pessoas, né? E entre várias frentes, desde a fotografia, do streaming, do Instagram, do Pinterest, etc. e tal. E o último diálogo que vai falar sobre moda, design e turismo, ou seja, e aí a gente retoma também essa do quanto que é importante coletivo no legado, na raiz, no saber e fazer, e quanto que isso pode, sim, promover lugares, pessoas e destinos e o Brasil que ninguém conhece, né? Então, a gente mistura um pouco esses setores para não falar só de turismo, para a gente sair da bolha de que a gente fala só com a gente mesmo, né? E hoje, quem ganhou os vouchers de experiências, que é a Olga Fomino, que é agente de turismo do Rio de Janeiro, são 2 noites de hospedagem no Vila Amazônia, com acompanhante, um voucher do Plaza Premium, que é o lounge dos hotéis, do aeroporto do Galeão e de Guarulhos, e um livro do Araquém Alcântara, presente da Aurora Eco Viagens. E também o mesmo prêmio para a Patrícia Assunção, da Beth Rabelo Turismo, mas, na verdade, aí ela vai conhecer o All Safari lá da Trijunção para ver lobo-guará. Então, eu agradeço a presença de todos, continuamos amanhã, e que a gente consiga transformar e trabalhar mais a imagem do Brasil, que é um destino incomparável. Super obrigado. Obrigada. Obrigado a todos também. Foi um super Obrigado, prazer. boa noite. Tchau, tchau.